Às vezes, se nós entendermos rápido, mais rápido nós saímos daquela situação e vamos em frente. Mas se nós não entendermos, parece que ficamos dando voltas e voltas e voltas e às vezes até perguntamos: Deus, por que isso não muda? Porque na realidade Deus quer nos mudar. Se a gente não muda, parece que a próxima série fica empatada. O ano letivo seguinte não vai adiante, porque nós não mudamos. Passamos pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas provas, mas não fomos aprovados. E é interessante que o texto de Timóteo diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Então não é que Deus vai estar lá com a prova dizendo: olha, se você passar. O pastor Roberto falou que, e eu achei interessante, que Deus não castiga ninguém, somos nós mesmos que nos castigamos. Porque se a palavra está diante de nós, nós sabemos que tipo de posição devemos tomar e obedecer, quando nós vamos de encontro a ela, simplesmente vamos nos machucar, sendo sabedores que ela vai punir. Não porque ele queira, mas simplesmente porque nós estamos desobedecendo princípios estabelecidos para o nosso próprio bem. E as pessoas estão confundindo muito o que é vida espiritual e, infelizmente, com vida religiosa. O Senhor cansou de chamar os espíritos de religiosos. E isso me chamou muita atenção, porque hoje em dia a performance de vida religiosa continua de vento em pouco. E algumas pessoas acham até que isso é algo bom. Pode ser no início para te dar direção, mas a palavra diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Então, se você começou, dê continuidade, mas não deixe a sua natureza se acomodar com as coisas, porque isso é muito sutil e vai acontecendo. A gente vai se aquietando, a gente vai se acomodando, daqui a pouco nada mais faz sentido a não ser um religioso. Eu falo para os irmãos, eu não me conformo com isso. Eu tenho todas as possibilidades e motivos para dizer: posso muito bem me tornar um religioso, porque diante dos olhos humanos eu estou muito bem. Mas o meu problema não é com o ser humano, o meu problema é com Deus. Ele me desafia, ele me estimula. E olha que quando você tem algum problema a vencer, a superar, ele deixa por sua conta. Você crê? Se você crê, tudo é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Mas se você não crê, sinto lamento, você não vai conseguir nem alcançar nada. Vai ficar inerte aí, ouvindo, como se alguém estivesse tocando uma bela canção, e você fosse convidado para dançar, mas você fica sentadinho, dizendo assim: não é para mim. Não é para mim. A música está tocando, e alguém quer que você dance, mas você fala: não vou dançar, eu não gosto dessa música, eu não quero desse jeito. E aí, fica muito complicado. Então eu vejo o Evangelho na sua simplicidade, nos chamando a exercitar a nossa fé. Não por causa, eu vou insistir, não por causa da instituição, muito pelo contrário, por causa do Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou, que nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, e é linda. Com todos os problemas que nós podemos vivenciar nesse mundo, o que Jesus fez, faz, irá fazer por nós, se nós acreditarmos, é maravilhoso. Então isso deve alegrar e motivar a nossa expectativa de sermos servos de Deus. Mas se isso não faz, fica difícil. Mas cabe a cada um se posicionar diante do Senhor. Eu quero convidar a nossa pregadora. Ela pensou que eu esqueci dela. Você vai ser. Obrigado, vou dar para ela. Ainda não soube de perca de memória. Eu só queria para Obrigado. Nossa, foi você que fez por mim? Eu sou esse cara bonitão aqui? Eu sou esse bonitão aqui, esse grandão? E você é só pequenininho? O Caio? Tá. Foi o nome, é o Caio. Vou entender aqui o programa mesmo. Sul, orgulho, deixa eu ver o que ele quer fazer. Todo mundo de pé. Está meio sensível. Não sei o que eu faço.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por tantas coisas boas que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por estar podendo expressar a nossa alegria, a nossa fé. Obrigado por comunhão, Pai, contigo, mas também com os nossos irmãos. Queremos continuar assim, debaixo das tuas mãos poderosas, bem escondido, bem colocado, e ali nós alcançamos graça. E somos conhecidos de ti, e somos conhecidos por ti. Temos a certeza, Pai, que quando oramos, não porque somos melhores, mas porque resolvemos te obedecer. E não tem sido fácil, mas obrigado por ver os frutos da obediência acontecendo na vida dos meus irmãos. Continua conosco, continua nos falando, nos exortando, edificando a nossa vida na tua palavra, Espírito Santo. Tu é o nosso amigo, tu é o nosso Deus. Usa a tua vida nos conhece, continua falando nos nossos corações. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto aí, tá aberto. Tá fechado lá atrás. Calma, isso é só ensaio, Raíssa, é só ensaio. É só ensaio. Agora tá valendo, pode ir. É bom que aprender a papel, né? Para o Senhor, igreja. O Senhor nos ama, como diz a canção. Ele nos amou. Nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama e Ele cuida nos mínimos detalhes. Hoje pela manhã na escola dominical, no finalzinho da palavra pastoral, nós estávamos falando, né? Quem hoje agradeceu por fazer as coisas básicas da vida? Ao levantar, conseguir pentear o cabelo, tomar banho, se alimentar sozinho. E eu procuro sempre fazer essa reflexão na parte da manhã. Porque muitos não levantam ou até mesmo sem o chamando. E aí não tem essa oportunidade igual nós temos. E eu me alegro, porque eu vejo a mão de Deus. Porque outrora eu não imaginava, mas hoje eu imaginei, isso aqui é muita oração no corpinho dele para ele ser desse jeito. Isso é a nossa alegria, a nossa bênção. Porque o Senhor nos ouviu e atendeu. Ontem eu escutei uma palavra e eu fiquei meditando nela. E hoje de manhã, quando o Gilson estava ministrando, e quando ele olhava na minha direção, o Senhor falou assim: você vai ministrar essa noite. E quando o Gilson falou, eu falei: Aí ele chegou aqui de novo de noite, pregador, eu falei: você não esqueceu? Aí ele: não. Aleluia. Eu quero que os irmãos guardem um versículo, mas não é a palavra ainda. Se encontra em 1 Crônicas 16:11, que diz assim: olhe para o Senhor e para a sua força, busque sempre a sua face. Tem palavras que falam que continuamente, né? Você tem que buscar. Olhe sempre para o Senhor. Quando as coisas estiverem difíceis, olhe para o céu. Faz como o salmista, né? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Deus. Mesmo que às vezes as lutas venham, porque elas vêm, como diz a palavra, nós temos que olhar para o alto e nos alegrarmos,
com as mínimas coisas. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Salmos 92. A partir do versículo 12. Bem? Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. E aí você fica se maravilhando, né, na palavra do Senhor. Quando ele fala que o justo florescerá como a palmeira, né? E quem entende de planta, né, quem mexe com planta, sabe que a palmeira você se conhece quando ela tem mais tempo pela largura que ela vai ficando, né? E alta, e os gomos dela. O Senhor, Ele nos traz lembrar a palmeira como as nossas vidas, como cristão. Nós vamos crescendo aos poucos, nós vamos aprendendo aos poucos, erramos, mas também aprendemos. O cedro do Líbano, ele é uma planta que a raiz dele cresce em 3 anos, 1,5 metro, mas ela mesma não cresce. Ela, em 3 anos, ela cresce centímetros. A partir do 4º ano, ela começa a crescer. Mas o que Deus traz nessa palavra é que o cedro, ele tem as raízes fundas. Assim nós temos que ser. O Senhor é a nossa rocha. A nossa raiz precisa estar funda no Senhor, para que quando venha os ventos, porque o cedro do Líbano, ele aguenta sequidão, deserto, ventos fortes, e para aguentar isso nós precisamos ter a raiz funda. Porque a palavra do Senhor já diz que no mundo, para que em Deus tenhamos paz, no mundo nós teremos aflições. Mas Ele fala para nós termos bom ânimo, porque se Ele venceu, nós venceremos. Então nós precisamos estar cada dia mais comendo, se alimentando da palavra do Senhor. A palavra fala que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Florescerão. Seremos acesos pelo Espírito de Deus. Quando o salmista fala que os justos florescerão nos atos de Deus, ele está dizendo que nós temos acesso à sua presença. A presença do próprio Deus. Que coisa maravilhosa. Nós temos esse acesso de orar e ser respondido. Ou às vezes até mesmo que Deus fique em silêncio, porque também é resposta. Nem sempre nós vamos orar, né, irmão Márcio? Ficar lá paradinho esperando Deus ouvir, né? Ouvir Deus, e às vezes Deus não vai falar. Ou até mesmo Deus vai falar. Né, irmã Cristina, que ela estava falando hoje de manhã. O Raelzinho estava em cada banco dessa igreja. E ela falou assim, ele estava vendo que cada banco é diferente um do outro. Assim somos nós. Eu sou diferente da irmã Ana, que é calma, falou, calma. Eu dou minha gargalhada alta, a irmã Ana, não, baixinho. E assim somos para Deus. Somos diferentes, mas para Ele somos todos iguais. Não tem separação. Não tem lugar. Somos todos iguais. Na velhice, ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Isso quer dizer que não tem idade. Podemos dar fruto a todo o tempo, em tempo e fora de tempo.
precisamos estar sempre, viçosos e florescentes. Precisamos estar sempre prontos, um sorriso, uma palavra. Por que eu falo isso, irmãos? Eu tenho uma amiga que ela passa umas dificuldades em casa, o esposo dela. E ela mandou uma mensagem para mim falando assim: eu não sei como vamos ficar daqui para frente. Se a outra pessoa, em vez de ajudar, fala assim: é isso mesmo, não está dando certo, separa. Que é mais fácil separar do que consertar. E eu falei assim: irmão, vamos orar. Porque a resposta ela vem de Deus. É Ele que dá a última palavra. Seja na vida sentimental, profissional, até espiritual. É o Senhor que nos conduz à direção. E ela ficou assim, sabe? Você vê quando a pessoa fica muda. Falei: a última palavra é do Senhor. Eu não creio que Deus faça um casamento para acabar. Tem uns que acabam, sim. Mas não. Quando é da direção de Deus, da maneira que foi o dela, eu acredito que não ia ser dessa maneira, que iria acabar. E aí eu falei: vamos orar, vamos continuar orando. Porque o Senhor vai responder, o Senhor vai mover. Aquilo que você acha que é impossível, o Senhor faz. E a palavra de Deus no versículo 15 fala assim: para anunciares que o Senhor é reto, e a minha justiça, e Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Tudo que acontece em nossas vidas é para proclamar os feitos dele. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Deus, Ele é justiça. Deus, Ele age. Se somos justos diante dos olhos do Senhor, temos que crescer em nossa vida espiritual. Temos que criar raízes em Deus. Estamos aqui para sermos maduros e estarmos sempre em Sua presença, aprendendo cada vez mais a Sua palavra, ansiando por Ele. Não importa se somos velhos, novos, recém-convertidos, novo convertido. O importante é que tenhamos fé e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Entendendo que Ele é a nossa rocha. Que por mais dificuldades que você passa, Ele é Deus. Como eu já testemunhei e falei para os irmãos, teve um momento que eu achei que realmente eu não ia ter meu filho mais nos braços. Mas o Senhor, Ele é tão cuidadoso de cada um de nós, que Ele fala suavemente: somente se tiveres fé, você move uma montanha. Se tiveres fé, o paralítico anda. Se tiveres fé, o morto vai se levantar. Não há luta que fique para sempre. Não há vento que dure para sempre. Passa. Há um tempo determinado debaixo dos céus. Nada dura. Somente a palavra do Senhor, que é eterna. E essa sim dura para sempre. E isso nós temos que guardar no nosso coração. Guardar. E saber que o que é importante é nós termos fome e sede, sim, mas de Deus, da presença. Porque a gente escuta falar, né? O Senhor está tão próximo, o Senhor está às portas. E realmente, verdadeiramente, Ele está. E para muitas vezes isso causa uma ansiedade, né? Nossa, como é que vai ser? Quando vai ser? O que vai ser? Mas nós sabemos que com o Senhor, aqueles que foram, eles vão florescer, terão alegria em seus lábios, e vai ser um prazer estar cantando e glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Cantando e glorificando ao Senhor. Eu sou que nem irmã Zileide, eu não sou aquela pessoa que se estende, não. Mas a palavra que eu tenho para deixar é essa. Olhe para o Senhor e para a sua força. Busque sempre a sua face. Porque é dele que vem a nossa força. É dele que vem a justiça. É dele
poder, a honra e a glória. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. E às vezes as pessoas têm dom de escrever, gostam de escrever, e ao perceber que nós temos a oportunidade de iniciar tanta coisa, nós poderíamos escrever. Poderia escrever muitas coisas, mas Paulo um dia disse que ele era carta, poderia ser vida. Como é bom quando a gente pode olhar para certas pessoas e, com muito na mesma fé, você vê elas sendo escritas pela mão de Deus. Você olha assim, a pessoa ali menciona uma situação somente, talvez, na ótica de algumas pessoas, os incrédulos dizem assim, ó, ali, como dissemos hoje pela manhã, é a mão de Deus pesando, né? Como se fosse um juiz falando de forma tão convicta, né? Ninguém sabe o que está falando, e mesmo assim o juiz dos juízes fala, ele é tolo, ele não sabe o que fala. Porque durante esse período que eu tenho tido a oportunidade de conviver com a igreja, com os irmãos, hoje agora falando sobre a Marcela, os pelo menos eu estava lembrando dela pequenininha, perto de Marquinhos. Engraçado, não tinha nada a ver. Eu cheguei à memória, lembrando ontem que eu fui abraçar ela tentou se esquivar e eu nem vi. Eu falei, meu Deus, caramba! Porque a gente quer mostrar o carinho, o afeto, o calor humano que a gente tem, não somente porque são pessoas especiais, não é isso. É porque a gente passa a acompanhar a vida. A gente passa ali tendo percepção, tendo conhecimento, tendo a dificuldade, a gente fazendo. O Alex, às vezes, né, eu lembro quando a gente se esbarrou lá no Azul, né, fazendo prova, e a gente vai olhando assim, e as coisas às vezes parecem que está chegando por uma situação que a gente pensa que está no controle, mas a gente não está no controle de nada. Mas Deus está nos dando a oportunidade de conhecer pessoas, fazer grandes amizades e dar um bom testemunho. E às vezes as pessoas são justamente, elas passam a enxergar o Evangelho. Não porque a gente é o, perdoe a expressão, aquele que enche o saco, que enche a paciência. Não. Muito pelo contrário. É ouvindo às vezes, é parando. O que você acha? Está dando uma palavra equilibrada. Às vezes nem fala nada, às vezes só prestando ouvido. E aquilo ali vai fazendo com que o outro encontre um apoio, encontre uma solidariedade, encontre alguém que quer andar junto. E tudo isso é bom. É bom termos amigos mais chegados e irmãos. Poxa, né? Porque eu acredito que quando a gente tem esses amigos, né, eles são uma referência para nós fazermos reflexões. Esses amigos são assim. Porque as lutas vêm, realmente não vai ter como fugir delas. Não dá para chegar e dizer assim, uma luta, ficar do lado de fora, né? Como alguns dizem assim, na minha casa tem Jesus, então o diabo fica do lado de fora. E ele é coisa de pouco. Eu não paro não, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar investindo. Enquanto eu tiver legalidade nesse mundo, eu vou continuar. Agora nós nos escondemos em Cristo. E Ele é quem nos guarda. Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso protetor. E se nós estamos realmente em comunhão com Ele, nós vamos realmente desfrutando. E como eu disse em 1 Crônica, né? Olhando sempre para Ele. Olha para Jesus. Porque se você olhar para mim, mesmo sendo pastor, estou pastor, né? Eu tenho falhas também, irmão. Eu tenho falhas. E eu não quero ser referencial com perfeição. Porque eu também quero mostrar para os irmãos que eu tenho defeitos. E com os meus defeitos, às vezes aquela baixinha aqui, ela vem, né? Mas eu paro para escutar ela. Pode parecer que não. Ela fala, porque são pessoas que são referencial. Conheço ela desde pequenininha, embora ela nunca cresceu. Embora ela nunca cresceu. Né? Então, são coisas que a gente vai olhando assim, e há quantos anos isso?
São mais de 30 anos. São mais de 30 anos. Então isso não é feito tipo, a história aqui e daqui a pouco, não. Opa, vou virar as costas, vou ficar com raiva. Não, não faz isso. Caminhar com alguém, estar disposto a ir junto. E sabemos que uma jornada ela não é só feita de vitórias, ou de virtudes, ou só de alegrias. Não, irmão. Não é mesmo, muito pelo contrário. Vai existir situações que nós vamos chorar. E aí chorar porque está machucando, está doendo. E alguém fala assim, ó, segura a onda aí. Mas é uma pessoa que está junto com você. É uma pessoa que está dizendo algo para você, que talvez naquele momento ela tenha autoridade para falar. Então, não há problema. Mas isso está estabelecido porque ele ajuda. Não adianta chegar ao ex que te digo de mim mesmo, não tenho nenhum compromisso. É verdade. É como se diz assim, o cara cai de paraquedas e diz para você, olha, mano, assim manda te dizer. A primeira pergunta seria, quem és tu? De onde veio? Qual é teu nome? Moras aonde? Qual é o teu século? Tem que ser bem. Porque tem gente que cai na igreja e acha que é o dono de uma verdade absoluta. E tem uma autoridade. Então, pastor, nada. Entra e eu acho interessante que algumas pessoas até dizem, isso que é autoridade. Sério? Verdade? Isso não. É porque as pessoas, igual para mim, se deixaram enganar pela religião. Isso é muito triste. Eu vi ontem um jovem aqui, eu muito me alegrei. Porque não só a presença dele, mas a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Sabe? Começou a ver um mover dentro de mim, só na palavra. Eu comecei a meditar na história da palavra, começou a fazer uma fome de mim por Jesus, de graça. Isso sim alegra a minha alma. Glória a Deus. Realmente a gente tem comunhão, de alegria do Espírito Estado, e a gente é renovado pela palavra. Não adianta chegar aqui pro lado, dançar e sair, continuar a mesma coisa. Se não houver algo que te mova para alguma coisa maior, alguma coisa que te estruture, que vai te dar força para lutar onde? Agora. Vai edificar todas as estruturas dele que está sendo bombardeada do norte, do sul, do leste, do oeste. Fala, meu Deus, eu preciso de algo novo. Aí tu chega, começa a ouvir o Espírito, começa a prestar o teu coração, começa a te encher, te renovar. Opa, eu estou pronto para mais um mês, estou pronto para mais uma jornada. Isso sim. Agora tem tantas pessoas que estão querendo viver. Muito triste. E você vê que as mesmas possibilidades, porque Deus não faz exceção de ninguém. Glória a Deus. Deus Verdade. não faz exceção. Ele coloca uma mesa e diz: quem quiser servir, sirva-se. Isso foi tudo. Só que alguns acham que a mesa do Senhor não vale a pena. Como a Uni falou, né? Os manjares lá fora são mais aprazíveis. Os manjares lá fora, às vezes, são postos. Os manjares são oferecidos, mas por trás dele o veneno está destruindo. Mas as pessoas, às vezes, se deixam de tudo isso. E você está quase gritando no ouvido: não faça isso, não faça isso. Não faça, porque você vai ser destruído. Mas a pessoa não escuta. E o dia ela simplesmente aconteceu simplesmente assim. Alguém que já esteve, não foi nada. Eu até falo, quanto mais eu quero dizer assim, Senhor, abençoa quem está longe, abençoa, parece que aquilo se volta como uma arma para mim, para me ferir. Mas eu vou continuar com o meu coração aí, glorificando e agradecendo a Deus. Enaltecendo Ele, porque eu fui chamado para isso. O passo é falar, tá bom, fala. Mas eu quero guardar meu coração. Vai teu coração. Falei com pessoas de meu também. Se fosse fácil, todo mundo estaria na casa de Deus. Se fosse fácil, todo mundo queria andar com Deus. Se fosse fácil, todos serviriam ao Senhor. Quando você começa a mostrar que é o Evangelho, quando você começa a dizer para as pessoas: olha, tem que negar a si mesmo, já começa o problema. Ser nunca na vida humana, se nós não tivermos realmente
Não vai precisar nem o diabo. Ah, é o diabo. Não. Basta você começar. Tem gente passando. Poxa, me lembro quando eu era. Cuidado. Eu era feliz quando você começa sutilmente a dizer para o Senhor que a felicidade não está nele, está em situações que você vivenciou, e aquele tempo é que era. Isso não é o diabo, não. O diabo fala assim: deixa só ele vai se enrolar na própria natureza dele. Não tem compromisso com a palavra. Não é porque não tem na igreja, não, está dentro da igreja. Está dentro da igreja aqui, ó. Aí sentar, mas o coração, quando o Senhor falou sobre a parábola do semeador, né? Ele disse que o semeador tem que ser grande. Mas é interessante que ele começa a dizer, logo de início, né, ele diz que a semente que cai à beira do caminho. O que acontece com ela? O diabo vem, ó. Verdade. Ué, não foi semeado? Mas estava onde? À beira do caminho. Quer dizer, será que isso tem valor? Será que realmente. Aí vem a outra coisa que eu Aí ele começa a mostrar outras situações que virão. Se nós vamos passando por essas situações, nós vamos vencendo. Nós vamos superando. Nós vamos crescendo. Mas como eu disse, Maísa Cedro no Líbano, né? Você imagina, você olha um pedacinho de árvore e você diz assim, já que aquela. Às vezes eu estou lá em casa arrancando umas gramas, eu falo assim, você aqui é fácil de tirar. Aí eu meto a mão e tento arrancar, o negócio quebra na mão. Deixa eu ver qual o tamanho da raiz disso. Aí eu futuco, o negócio está sendo ganho. Eu falei, é melhor deixar isso lá que não sei onde eu vou parar. A mesma coisa, talvez, a pessoa quando chega a se depara com um certo pequenininho no livro, né? Fala assim, aí fala assim, esse é mais pequenininho, vou arrancar ele aqui. Mete a mão e puxa. Nem se choca. O que será que está acontecendo? Um negócio tão pequenininho aqui, não sabe ele a profundidade que está ali. Aparências enganam. Aparências enganam. E nesse atual século, o que mais está acontecendo é que as pessoas estão olhando aparências. A pós-modernidade, como dizem os intelectuais, faz com que as pessoas sejam guiadas por suas vistas. A capacidade intelectual do ser humano está sendo abençoada no seu olhar. Aí ele vai esquecendo, ele vai sendo manipulado, articulado por aquilo que vai olhando. Ele não consulta mais a palavra. E aí ele vai. E alguém diz assim, você está servindo a Deus? Com certeza. Com certeza. Ai de mim se não servir a Deus. Tu olha assim e fala, mas tu não vê compromisso com a palavra. E não fala de fanatismo. Não fala. Tem gente que fala, porque isso que eu falo, nem entro nisso. Nem entro. Sabe o quê? Cabelo, barba, tatuagem. Irmão, estou fora. Não vou entrar nisso aí não. Não, mas é porque. Não. Eu me lembro de um irmão que tinha uma tatuagem e ele criticava. Ele criticava. Mas a pessoa é engraçada. Você critica quem tem tatuagem, você tem tatuagem. Mas eu sou critico não lá no mundo. Ele tirou. Por quê? Ele não tirou. Ué? Se era o pecado que era tão grande, que era tão. Por que você não tirou, irmão? Aí a desculpa dele. Por que tu não está falando? Eu não falei não. Mas mostrou a religiosidade que era muito simples. Então, mas pastor, irmãos, uma coisa eu sei,
vou olhando para Jesus. Você quer olhar para Ele? Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele. Porque o que vai acontecer vai justificar você diante dele se você estiver olhando para Ele. Aí alguma vai, mas isso aí é uma plantinha tão pequenininha, vamos podar ela, nem vai meter a mão em você. E se meter a mão, vai tentar arrancar, vai assim, ué, o negócio parece que não sai do lugar, mas olha o tamanho disso. Não, tem que sair daí. Mete a mão, puxa para um lado, puxa para o outro, não é possível. Calma, puxa para um lado, não é disso, deixa sair mesmo. E daqui a pouco eu tenho que meter a mão, tentou cavar para procurar ele. Cadê ele? Cadê ele? Onde ele foi parar? E aí entra a palavra que diz, né? Da mesma forma que você julgou o seu irmão, o juízo se voltou contra você. E aquela mão que tentou arrancar foi a humana. E aquela mão que arrancou você foi a juízo. Porque você deu legalidade para isso. Eu não entendo bem não, senhor, mas eu quero continuar com a minha comunhão, eu quero continuar olhando para ti, eu quero continuar vivendo a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. E aí você fala assim, poxa, tem que ser simples, né? Mais legal do que isso aí. Não, mas porque aí tem aqueles camaradas que falam e tal, aí eu fico olhando assim. Parece que é legal, né? Deixa eu continuar fazendo aquilo que a gente não vai fazer. Eu estou vendo a bênção do Senhor. Eu estou vivenciando. Irmãos, quando você vivencia a bênção do Senhor, para mim, não tem prazer maior. Ah, mas porque o fulano, não, tu está vivendo? Tá. Cadê? Sai do teu coração. O que tu está vendo? Tu está vendo? Caramba, mas se eu estivesse fazendo, faz o que o Senhor manda fazer. Obedece, olha para ele. Continua orando, continua fazendo. Daqui a pouco você vai ver as coisas acontecerem. Mas se de alguma forma você achar que tem um método que você pode e que vai fazer com que Deus te atenda, você começa a errar. Eu começo a errar. Quando o Senhor quer exaltar alguém, pode ter certeza, agora vai ser dele. Mas também quando Ele quer abater, né? Eu sempre vejo que é a palavra, a soberba procede. E às vezes você vai vendo pessoas se ensoberbecendo, mas ela já não tem mais noção disso. Ela está sendo tão motivada, talvez por sua própria natureza, em alcançar coisas grandes, né? Em ser grande, em se mostrar grande. E aí eu olho para Jesus e falo assim, rapaz, Jesus tinha tudo isso, tinha, mas ele fugiu de tudo isso. Ele se escondeu de tudo isso. Sabe para quê? Para servir. Para servir. E quanto mais ele servia, maior ele se tornava, maior ele servia. Mais ele servia. Quanto mais ele aparecia porque ele estava servindo. Mas tem gente que mudou, engraçado. Ele quer ser servido. Ele quer aparecer em destaque, mas não porque ele está servindo, mas porque ele é grande. Ele é conhecido por ser um mega. Aí tu fala assim, é engraçado. Esse evangelho é um vagabundo. O evangelho de Cristo. Tenha cuidado. Você é conhecido por Deus. E Deus te conhece. E Ele é grande. Como foi falado hoje pela manhã, né? Quando Ele quis exaltar lá, quando Ele quis exaltar alguém, Ele exaltou. Tirou da onde? Do curral, né? Tirou lá, imagina. Da onde tu vem, cara? Nada das vacas. Que tal, pai? Eu era boiadeiro, cara de boi. Hã? Cuidava de boi, cara.
Dava de boi. É sério, é. Quem chamou? Deus. Ixi. Foi Deus, é. Ó, mas a palavra que eu trago dele para vocês não é nada a ver. Aí a situação é, nós vamos tirar, mas ele vai de encontro a quem? Ele vai de encontro ao ímpio? Ele vai de encontro à igreja. Ele vai de encontro ao povo que deveria ser conhecido como povo de boas obras, de muitas transformações. E quando a Ressal começou a vida, a gente estava acompanhando a reportagem de mais de 1.000 mortes, mais de 30 mil desaparecidos. A água chegou lá em altura mais ou menos de 4 metros. Se fosse cansativo, estava todo mundo. Você imagina isso? Você vê os carros curtos, e alguém vai dizer que foi culpa dele. Procurar o homem, vou procurar, mas que procurou lá na vida? Os cadastros desta unidade estão começando recentemente a aumentar. E está morrendo, me perdoe a expressão, é chula, mas não atacado. Não é pouca gente não. Caio. Ei, ô rapaz. Pulando o poder, irmão, o poder da desobediência. Vamos, isso. Irmão, nós estamos vendo muitas catástrofes acontecendo. Não fiquem nessa. Algumas pessoas dizem assim, está vendo o juízo de Deus? Peço misericórdia. Por mais que seja uma nação idólatra, machos cristãos, cristãos, não nos vai querer tentar alguma explicação humana. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Dessa vez misericórdia. Senhor, converte esse coração de quantas mães não estão chorando seus filhos? Quantas mulheres não estão chorando seus maridos? E detalhe, não sei se vocês viram na reportagem, primeiro veio a inundação, né? Destruiu tudo, levou centenas de milhares de pessoas, mar adentro. Agora o mar está começando a botar os corpos. Imagina, você entra na praia e você fica umas 10 pessoas que vão desfilar. Pessoas que você conhece. Sabe? Nós somos a igreja. Nós precisamos orar. Nós precisamos continuar na posição. O inferno está tentando tirar a igreja da posição. Alguns já se deixaram. Mas nós estamos lutando para isso. E eu tenho certeza que outros também estão batalhando pela mesma vocação que continuar, entendendo que é o rei. Mas nunca se deixe iludir, irmão. Porque quando houver a palavra, houver pessoas compromissadas com a palavra, Deus estará trabalhando. Agora, a hora que se deixar de existir, então, a nossa luta diária é manter esse firme. Vamos colocar aqui até orar, agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvar e agradecer por este momento tão bom. E como igreja nós aqui estamos juntos. E quero te pedir, Espírito Santo. Falamos de tantas coisas, ouvindo a tua voz, queremos olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé. Expressar a ti a nossa alegria, a nossa comunhão,
poder, como irmãos em Cristo Jesus, unidos na nossa fé, na nossa convicção, através da tua palavra, através do teu Espírito, noite, de continuar clamando pelos nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. Sabemos que vivemos tempos difíceis, mas o Senhor não perdeu o controle. E queremos pedir a Ti, visita nessa noite, continua visitando a Líbia, o Marrocos, e até mesmo no Rio Grande do Sul, Pai, onde muitas catástrofes, calamidades têm acontecido. E nós te pedimos por misericórdia. Venha o teu Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que eles se voltem para Ti. Porque toda vez que o seu povo se humilhar e orar a Ti, se converter dos seus irmãos também, o Senhor irá se lavar a nossa vida. Tenha misericórdia de nós. Somos a tua igreja, nós não somos teu filho. Existem todas as coisas em nós que precisam ser mudadas, e só através do conhecimento, o teu conhecimento liberta. O conhecimento vem pela verdade. E a tua palavra é a verdade. Tira de nós, Pai, toda a religiosidade, todo o pensamento maligno, diabólico, plantado por essa religiosidade, que tenta cegar o entendimento daqueles que querem te adorar. Que a tua palavra seja sempre a nossa estrutura maior, Pai. Primeiramente, para nós não estarmos julgando a ninguém, muito pelo contrário. Olhar para a nossa natureza e ver quantas coisas precisam ser tratadas e trabalhadas por ti. Mas te agradecemos. Continua conosco. E assim como o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, nos leva de volta às nossas casas. E aqueles que não puderam estar aqui sejam antes também, da mesma maneira, abençoados por ti. E que a nossa nação continue sofrendo a ação do teu Espírito, que vem operando grandes coisas no nosso mundo. Obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos que ontem estiveram aqui naquele jovem. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continua trabalhando em nosso mundo. Continua, Senhor. Assim nós choramos em nome de Jesus. Estenda sua mão. O grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, e a paz que excede o entendimento humano que todos nós temos que estar sempre que nós digamos. Amém. E só se cumprimentar seu irmão, sua irmã.